Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência no que nós estamos estudando, o assunto que a gente vai ver hoje é esse aqui, ó. A gente vai trabalhar com fator comum em evidência, certo? É o que nós chamamos de evidenciar os fatores que são comuns aos termos. Vamos fazer o seguinte, ó, começar com um exemplo bem tranquilo. Eu pego aqui, ó, um 2x somado a um 2y. Tudo bem? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu não posso somar o x com o y porque são termos diferentes. Mas eu posso perceber o seguinte, ó, eu devo, na verdade, perceber o seguinte. O 2 que aparece aqui e o 2 que aparece aqui, ele é chamado de fator comum. Ele é um fator igual para os dois termos. Então, ó, esse fator comum, a gente evidencia ele, o 2 que multiplica. Ó, quando a gente fala colocar em evidência, essa frase é importante. Você fala assim, eu vou evidenciar o 2. Coloco o 2, daí eu abro um parênteses, né? Porque eu estou evidenciando, eu estou deixando ele em evidência. Então, o que vai acontecer? O fator que você colocou em evidência, você divide separadamente por cada termo. Então, assim, ó, eu venho aqui, ó, eu evidenciei o 2. Eu pego esse 2x, eu divido por 2, sobra x. Mais, eu pego esse 2y, divido por 2, sobra y. Vamos tentar perceber uma coisa? Eu tenho essa expressão do ladinho. As duas expressões são iguais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever ela embaixo para a gente poder comparar. Ó, o 2x mais o 2y é exatamente igual ao 2 que multiplica o x mais y. Vamos fazer o seguinte, ó, como que eu sei se elas são iguais? Como que eu sei? Eu vou fazer só uma verificaçãozinha, posso até fazer de cabeça. Se eu pegar o 2 e multiplicar pelo x, dá 2x. Se eu pegar o 2 e multiplicar pelo y, dá 2y. As expressões são iguais. O fato de você evidenciar é importante porque logo trabalharemos com simplificação. E isso vai ser necessário para que consigamos, né, enxergar a simplificação. Olha só. Detalhe é o seguinte. Vou colocar mais um exemplo. Imagina que eu tenho 6x² mais 18y. Preciso que vocês enxerguem o seguinte, ó, da minha expressão. Existem fatores que são comuns ali no meu termo. Ó, o 6 e o 18, né? O 6 e o 18. Entre o 6 e o 18, existem fatores que são comuns, tudo bem? Como que você identifica esse fator comum? Você pega o maior divisor comum entre os números. O maior divisor entre 6 e 18 é o 6. É o maior número que eu divido os dois ao mesmo tempo. 6 que multiplica. Olha só. Pega esse primeiro fator, divida por quem você colocou em evidência. Isso dividido por 6 sobra x². Põe lá dentro. x². Mais, cuidado. Esse segundo fator dividido por 6... 18 por 6, 3 vezes y. Está ali a tua expressão. Fecha o parênteses dela. Daí você simplesmente fecha o parênteses. Essa expressão e a expressão do lado são exatamente iguais. A diferença é que o 6 é um fator comum que foi colocado em evidência. Isso aqui, ó, não existem limites para que isso aconteça, tá? Você pode fazer fatoração entre números e entre letras também. Quer ver uma coisa? Olha só. Imagina que a gente coloca isso aqui, ó. 12 x² mais 6 xy² mais, deixa eu colocar aqui, ó, 20 x³ y². Tá certo? Eu consigo colocar termos em evidência, só que a gente vai ter que ir com calma. Para a gente não se perder, a gente vai usar a seguinte regra. Eu vou primeiro analisar os valores, os números. Entre os números, olha só, o 12, eu tenho o 12 aqui, eu tenho o 6 aqui e eu tenho o 20 aqui. Tudo bem? Eu vou ter que pegar o maior número que eu consiga dividir os três ao mesmo tempo. Tá? Você vai pensar assim, quem que é o número que eu divido os três ao mesmo tempo? O maior número que eu divido os três ao mesmo tempo é o 2. O 2 dá para dividir. O 12 é divisível por 2, o 6 é divisível por 2 e o 20 é divisível por 2.
Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou para as letras, certo? Para a parte literal. Entre a parte literal, eu sempre vou pegar aquela de menor expoente. Olha só, eu tenho um x ao quadrado, eu tenho um x elevado a 1 e eu tenho um x ao cubo. Você pega a de menor expoente. Quem é a de menor expoente? Entre x ao quadrado, x elevado a 1 e x ao cubo, o menor expoente é 1. Então eu pego o x apenas. O que eu faço agora? Passa para a próxima letra. Ó, o y elevado a 1, o y elevado ao quadrado e o y elevado ao cubo. Entre elevado a 1, quadrado e ao cubo, o de menor expoente é o 1. Então pego o y. Então o meu fator comum virou 2xy. O que a gente vai fazer? Ó? Feito isso, abre-se o parênteses, abrimos o parênteses e a gente vai com calma, dividindo cada um dos termos. Você vai pegar primeiro isso aqui, ó, primeiro esse termo. Isso dividido por quem foi em evidência, ó, 12 dividido por 2 dá 6. X ao quadrado dividido por x dá x. Y por y dá 1, não precisa colocar. Mais 6 dividido por 2, 3. X dividido por x dá 1, não precisa colocar. Y ao quadrado por y dá y. E depois, 20 dividido por 2 dá 10. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Y ao cubo dividido por y dá y ao quadrado. E fecha o parênteses. Então, o que acontece? Ó, só vou tirar o destaque ali. As duas expressões que eu destaquei, elas são exatamente iguais. Eu estou falando da mesma expressão, da mesma, tá? Só que a de baixo, ela está na forma fatorada, a de cima não está na forma fatorada. Então, a parte, né, dessa aula de hoje, a gente tem que tomar cuidado com essa visualização dos fatores que são comuns, tudo bem? Jogando mais um exemplo ali, ó. Imagina isso aqui, ó. 5m ao quadrado, n ao cubo, mais 20 m n ao quadrado. Eu preciso ver se existe fator comum entre os termos. O que vamos ver? Olha lá, dá uma olhadinha. Pego o 5 e pego o 20. Desses dois aqui, ó, eu quero o maior divisor comum. Quem é o maior divisor entre 5 e 20? É o 5. É o maior número que eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Vamos para a parte literal, parte da letrinha? Entre o m ao quadrado e o m elevado a 1. Eu pego aquela com menor potência. É o m. Mais um, olha só. Entre o n ao cubo e o n ao quadrado. A de menor potência é o n ao quadrado. Vai ele em evidência. N ao quadrado. Daí o que vai acontecer? Ó? Eu tenho os três fatores ali. Os três termos, na verdade, do fator. Abre parênteses. Gente, aqui, ó, vamos apagar aqui só para não gerar confusão. Ó, agora eu vou pegar o primeiro termo, tudo isso aqui, tudo isso, e eu divido por quem eu coloquei. 5 dividido por 5 dá 1. M ao quadrado por m dá m. N ao cubo por n ao quadrado dá n. Mais 20 dividido por 5 dá 4. M elevado a 1 por m elevado a 1 dá 1. N ao quadrado por n ao quadrado dá 1. Então fica apenas o 4. Isso aqui, ó, é a forma fatorada da expressão de cima. Então, ó, vamos tentar fazer um apanhadinho rapidinho. O que você tem que fazer? Identificar primeiro a parte numérica, certo? Entre a parte numérica, você pega o maior divisor comum entre os números. Feito isso, o que acontece? Vai para a parte literal. A parte literal eu pego as potências de menor expoente. Tem um detalhe nessa brincadeira toda. Olha só. Tem um detalhe em tudo isso. Vou aproveitar e vou apagar o de cima também. Eu vou precisar de espaço aqui para te mostrar. Vou precisar do quadro limpo para te mostrar uma ideia. Imagina que eu tenha isso, ó. 3x ao quadrado, y ao cubo, mais 6x
x y à quarta mais 5 x ao cubo y ao quadrado. Eu preciso identificar o que é fator comum ali, tudo bem? Vamos fazer o seguinte? Lembra que eu falei, ó, vamos para a parte numérica primeiro. Entre o 3, entre o 6 e entre o 5. Você vai perceber assim, né? A sensação que dá é que você olha e fala, puxa, mas eu não tenho um número que divida os três ao mesmo tempo. Sim. O que acontece, ó? O número 3, o número 6 e o número 5, o único número, o maior número que divide eles ao mesmo tempo é o número 1, certo? É o maior número que divide eles ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Você não põe ninguém em evidência, então, não evidencia. Não está errado se você colocar 1. Só que 1 na multiplicação ele não altera, então a gente nem coloca ele. Então eu não tenho fator comum, entre aspas, eu tenho o número 1, mas eu não preciso colocar ele. O que vai acontecer? Vou para a parte literal. Ó, x ao quadrado, x e x ao cubo. De menor expoente é o x. Depois, passa para o próximo. Y ao cubo, y à quarta, y ao quadrado. Menor expoente é o y ao quadrado. O que vai acontecer? Multiplica, abre o parênteses, dá uma olhada. Eu pego o primeiro termo e divido por isso. 3 dividido por 1 dá 3, x ao quadrado dividido por x dá x, y ao cubo dividido por y ao quadrado dá y. Mais 6 dividido por 1 dá 6, x dividido por x dá 1, não precisa pôr, y à quarta dividido por y ao quadrado dá y ao quadrado. Mais 5, ó, x ao cubo por x, x ao quadrado, certo? Y quadrado por ele mesmo dá 1, não precisa pôr. Tá aqui a tua expressão. E ali você consegue chegar na expressãozinha que você tinha, tá? Então, repito. Nesse caso, nós fizemos um exemplo ali onde o maior divisor comum entre os números era 1. Não precisa pôr porque 1 não altera a multiplicação. Detalhe. Mas se você quiser, olha só, você colocaria isso aqui, ó. Mas, gente, 1 vezes x vezes y quadrado dá xy quadrado. Não tem necessidade de pôr. Mas se colocar também não está errado. Quer ver, ó? Mais um valorzinho aqui, ó. Imagina o seguinte. 20 x w ao cubo mais 6 x ao cubo w ao quadrado menos 8 x ao quadrado w à quinta. Beleza? Vamos ver o que acontece? Parte numérica primeiro. Eu tenho 20, eu tenho 6 e eu tenho 8. Maior divisor comum entre eles. Qual é o número que divide os três ao mesmo tempo? É o 2. Que multiplica. Parte literal. X ao cubo, x ao quadrado. Menor potência é o x. Daí tem um wzinho. Ó, w ao cubo, w ao quadrado, w à quinta. De menor potência, w quadrado. Multiplica. Tudo isso, dá uma olhada, vai multiplicar cada fator, a divisão de cada um. Eu pego isso aqui, ó. Esse primeiro eu divido. 20 dividido por 2 dá 10. X por x dá 1. W ao cubo por w ao quadrado dá w. Mais, observe o sinal. 6 dividido por 2 dá 3. X ao cubo por x, x ao quadrado. W ao quadrado por w ao quadrado dá 1, não precisa pôr. Ao menos, ao menos, ao menos. Cuide com o sinal você vai só repetindo. 8 dividido por 2, 4. X quadrado por x dá x. W à quinta por w ao quadrado, w ao cubo. E aqui eu preciso que você enxergue um negocinho que é o seguinte, ó. Eu transformei a expressão de cima em um produto de dois fatores. Isso é o que eu evidenciei, é o que tem de comum em cada um dos termos, que multiplica a expressão que vai resultar na decomposição, na divisão da expressão de cima pelo que você colocou em evidência. Tá joia? Então, o que vai acontecer, moçada? Essa primeira aula aí, a gente trabalha com a fatoração, tá, dos termos. A gente vai fatorar o termo, colocar o termo comum em evidência.
Existem outras maneiras de você fazer fatoração. A gente vai apresentar ela posteriormente, mas por enquanto eu quero que você faça o seguinte, ó, da nossa tarefa de casa, você vai fazer o seguinte: página 85, atividades 1 e 2 e página 93, atividade 11. A gente precisa que você faça cada tarefa proposta para que dê sequência à próxima aula. Porque termos posteriores, situações posteriores, eu vou necessitar de termos anteriores. Tá joia? Então a gente fica por aqui. A gente encerra a nossa aula de hoje por aqui. Um abraço para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.